Bom dia, galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar com o livro de português Trilhas, tá? E nós vamos abrir na página 36, onde eu tenho aqui uma figura de uma pessoa, né, que é cadeirante e está jogando basquete. Então, aqui, essa figura aqui quer retratar que também as pessoas com deficiência também praticam esportes, também são vencedores de medalhas, né, troféus. Então, ele fala assim: todos nós temos limitações, mas isso não deve ser motivo para desistirmos de algo ou excluirmos alguém. Vamos trabalhar juntos para que todos se sintam acolhidos e respeitados. Então, ele quer dizer isso, né, que nós temos que respeitar, né, essas pessoas que têm limitações, mas também são capazes de praticar esporte, fazer todo tipo de que uma pessoa normal também faz, com suas limitações, mas eles também têm capacidade. Bom, aí depois na parte seguinte nós temos aqui uma história em quadrinhos, e é uma história em quadrinhos que ela não tem, ela não verbal, não tem palavras. E ela também trata de uma cadeirante também, que depois vocês vão ler com calma e vão ver o resultado dessa história em quadrinhos. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre história em quadrinhos. História em quadrinhos. História em quadrinhos fazem parte da vida de todas as pessoas, seja nas tirinhas de jornais e revistas, seja nos gibis com histórias completas. Todos temos referência de personagens como Mafalda, Garfield, Super-Homem e Snoopy. Todos nós gostamos desses personagens. Origem das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, também chamadas de história HQS, surgiram no final do século XIX. Tem sua origem nas histórias ilustradas, em que imagem e texto dividiam espaço em livros e jornais. Alguns estudiosos afirmam que The Yellow Kid pode ser considerada a primeira história com o formato que conhecemos hoje. Foi criada em 1896 por Richard Outcault, que incluiu os balões da fala dos personagens. E quando surgiram os quadrinhos, eram de humor e por isso receberam o nome de comics, e são chamados assim até hoje nos Estados Unidos. No século XX, as histórias em quadrinhos estampavam jornais com charges políticas e já tinham personagens fixos, como o próprio Yellow Kid. Nas décadas de 1920 e 1930, surgiram personagens como Gato Félix, de Pat Sullivan, Tintin de Hergé, Mickey Mouse e Pato Donald de Walt Disney, Batman de Bob Kane, Super-Homem de Jerry Siegel e Joy Shuster. Então surgiram o Pato Donald, o Gato Félix, o Mickey Mouse. Aí eu coloquei assim algumas revistas da época, dessa época aí, né? De 1934 era o Mandrake. Esse Mandrake. Em 1936 o Phantom. Em 1938 o Superman. Em 1939 o Batman. Em 1940, o Capitão América. Em 1941, a Mulher Maravilha. Eu não coloquei todos, eu coloquei só alguns, tá? Só para vocês terem um conhecimento. Os anos de 1930 são considerados a era do ouro da história em quadrinhos. Foi nessa década que surgiram os comics books, os gibis que conhecemos hoje. Livros que traziam histórias completas. Super-Homem é considerado o personagem que marca o início da era de ouro. Depois dele, diversas histórias de ficção científica, aventura e fantasia foram criadas. Isso aqui é o Super-Homem, né? A linguagem verbal nas histórias em quadrinhos. Né? Essa história em quadrinhos que vocês vão ler no livro de vocês, não é linguagem não verbal. Agora existe a linguagem verbal. Diferentemente de outros textos narrativos, as histórias em quadrinhos não exigem necessariamente a figura do narrador. As falas dele, quando há, são apenas para contextualizar a história e aparecem normalmente no canto superior do quadrinho, com informações referentes ao tempo e ao espaço da narrativa. Por exemplo, veja abaixo um exemplo. Então, isso aqui, aqui é a fala do narrador. Tá vendo? Sempre nos cantinhos, Essa é a fala do narrador. E depois tem os balões, que é a fala dos personagens, mas essa é a fala do narrador. Os diálogos das histórias em quadrinhos, parte verbal predominante, são apresentados de forma direta. Ou seja, o discurso é falado pela própria personagem e não pelo narrador. Então eu tenho aqui um diálogo entre esses dois personagens. Balão do diálogo, que é o balão da fala, né?
Onomatopeias. As onomatopeias, representações de sons produzidos por animais, pelo rasnado, pessoas ou por objetos, pelo som, trim para telefone, são muito importantes nas histórias em quadrinhos para dar dinamicidade e movimento à história. Então eu tenho aqui várias onomatopeias. Bam, ahá, cabum, zap. Então, várias onomatopeias. Agora, a influência das guerras na produção das histórias em quadrinhos. Na década de 40, a produção das histórias de quadrinhos sofreu uma grande influência política por conta da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, surgiu o Capitão América, que combatia seus inimigos apenas com um escudo. Algumas pessoas afirmam que havia uma analogia ao apresentar um personagem que não utilizava arma de fogo, apenas um escudo, como se a América só estivesse defendendo os ataques ocorridos contra ela. Então, isso aí foi bom, assim, para a humanidade saber que a humanidade, né, não estava assim, guerreando com arma de fogo, sim com escudo. Foi também nos anos de 40 que as histórias em quadrinhos começaram a se voltar também para o público adulto. As crianças que sempre gostavam das histórias cresceram e continuaram com o hábito da leitura. Por isso, essa popularização entre os adultos. Né? Até hoje eu também gosto de histórias em quadrinhos. Até hoje eu leio histórias em quadrinhos. Nos anos 1950, novos vilões e super-heróis foram criados. Durante a Guerra Fria, Stan Lee foi um dos artistas que mais se destacou com a criação de personagens como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, O Incrível Hulk, Thor, X-Men e entre outros. Outro artista que também se destacou foi Charles Schulz, com Pentas Midwin, um menininho complexado chamado Charlie Brown e um cachorro filósofo chamado Snoopy. Dialogavam sobre diversos assuntos e o texto ganhou mais importância dentro do mundo das histórias em quadrinhos. Na década de 60, os quadrinhos de super-heróis se consolidaram e nos anos 1970 surgiram os quadrinhos underground. Lançados por editoras independentes, esses quadrinhos eram vendidos de mão em mão. Tinham um desenho mais livre e os personagens eram mais irreverentes. Robert Crumb foi um importante nome desse período. Então eu tenho aqui o Capitão América, né, como eu falei anteriormente. Mangá. As histórias em quadrinho no Oriente evoluíram paralelamente ao mundo ocidental. Sua origem veio do teatro de sombras, espetáculo com bonecos que surgiu na China. As representações gráficas desses teatros são referência para a criação de mangás. Essas histórias em quadrinhos conquistaram leitores de todo o mundo. Histórias como Os Cavaleiros do Zodíaco e Astro Boy ganharam o mercado ocidental e a atenção de jovens e adultos. Os personagens dos mangás têm características particulares, como os olhos e a boca grandes, que evidenciam as expressões do rosto. Essas características são bem exploradas nos animes, as versões de desenho animado dos mangás. Tá? Então, os adolescentes gostam muito de animes. Agora, histórias em quadrinhos no Brasil. No Brasil, as histórias em quadrinhos se popularizaram na década de 1930. Existiam duas revistas que traziam histórias em quadrinhos completas do Super-Homem, The Spirit e Tocha Humana, a Globo Juvenil e a Gibi. A segunda ficou tão famosa e fez tanto sucesso que no Brasil qualquer revista de quadrinhos passou a ser chamada de Gibi, e é até hoje. Um dos maiores nomes do quadrinho brasileiro é Maurício de Souza. Em 1959, criou a história de um cachorro Bidu e seu dono Franjinha. O jornal A Folha de São Paulo publicava suas tirinhas. Depois criou outros personagens que faziam sucesso, Mônica, Cascão, Magali, Cebolinha e Chico Bento, e ganharam suas próprias revistinhas entre 1970 e 1972. Aí eu tenho aqui, né, a Turma da Mônica criança e a Turma da Mônica jovem. Histórias em quadrinhos na TV e no cinema. Os quadrinhos ganharam a TV e o cinema e fizeram uma legião de fãs. Em 1967, estreava o primeiro desenho do Homem-Aranha e depois dele vieram o desenho de outros super-heróis como X-Men, Batman, Robin, Super-Homem, entre muitos outros. Os mangás também viraram desenho. Os Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z viraram febre entre crianças e adolescentes. No cinema, as produções inspiradas nas histórias em quadrinhos foram um sucesso de bilheteria.
As grandes produções de filmes como Homem-Aranha, Thor, Homem de Ferro, entre outros, trazem a cultura das histórias em quadrinhos e divulgam essa arte. Aí, como nas histórias em quadrinhos, existem os balões, né? Das balões da fala, balão do pensamento. Aí eu coloquei aqui alguns balões para vocês verem como que é os balões. Então aqui, ó, balão, a fala do personagem, o balão da fala. Aí o cochicho do personagem, o balão todo tracejado, né? O pensamento do personagem é o balão com bolinhas de pensamento. O balão do grito, que é o grito do personagem, é dessa forma aqui, né? A fala de mais um personagem, eu tenho aqui, ó, fala de mais um personagem. Bom dia, professora. Quando a turma toda está dando bom dia para a professora, né? Todos falando. O balão da ideia é aquela a lâmpada, né? Você tem um pensamento, mas tem a lâmpada como se fosse uma ideia. Você teve uma ideia. O balão da dúvida é o ponto de interrogação. O personagem está admirado, o ponto de exclamação. O personagem não consegue se expressar, os 3 pontinhos, né? O personagem está choroso, triste, aí tem aqui o balão chorando, caindo as lágrimas, né? O personagem está cantando, eu tenho as notas musicais. E o personagem está zangado, eu tenho o balão de forma todo preenchido, com uma cor escura, para dizer que ele está zangado mesmo. Então, temos aí o balão, os tipos de balões. Terminamos aí a história em quadrinhos, tá? A história das histórias em quadrinhos. Aí o que você vai fazer? Olha só, nós estamos com o livro de português Trilhas, tá? Então você vai ler essa história em quadrinhos, porque nós estamos falando desse gênero. Aí você vai fazer as páginas. Anotem bem aí para não esquecer. É o livro Trilhas, tá? Só um momento, peraí. Então, é a página 41, 42, 43 e 44 do livro de português Trilhas, tá? Esse livro aqui. Então, nós ficamos hoje por aqui e um grande abraço para vocês.